Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal do pastor Valdênio. Pois bem, hoje eu quero falar um pouquinho sobre a mulher de Potifar, que está lá em Gênesis 39 em diante. Pois bem, a mulher de Potifar é registrada na Bíblia em Gênesis 39. Ela era casada com um homem importante do Egito. Então podemos entender que a mulher de Potifar, ela era casada com um homem muito importante lá do Egito. Aí você vai entender que Potifar, ele comprou José dos comerciantes, né? Os amalequitas, né? A qual tinha levado até o Egito. Então Potifar, né, ele levou, né, o jovem filho de Jacó à sua casa para servir-lhe como mordomo, né? Então Potifar, ele comprou, né, José como escravo, né, e levou para a sua casa para servir como mordomo, né? E você vai entender que na casa de Potifar, ele ganhou, né, a confiança de Potifar, né? Então José, ele ganhou a confiança de Potifar, e o oficial egípcio tinha tanta consideração por José que encarregou ele de todos os assuntos da sua propriedade. Então o oficial, né, lá do Egito, né, Potifar, ele ganhou a confiança, né, de José, e Potifar, ele deixou José se carregar das suas propriedades, né, das suas coisas que ele tinha lá, né? Glória a Deus, né? Então a mulher de Potifar, ela se sentiu atraída, né, pelo jovem, né? Porque José, ele era um jovem atraente, né? Então ela se sentiu atraída, né? E ela pediu, né, para que José viesse deitar-se com ela, né? Pois José, ele recusou o convite daquela mulher e ainda lhe alertou sobre imoralidade que ela estava propondo. Então, ou seja, né, ela já estava planejando algo na vida de José se ele não se deitasse com ela, né? E José sabia que se caísse na armadilha daquela mulher, ele pecaria contra Deus, né? Então José, ele sabia, né, se ele caísse na armadilha daquela mulher, ele pecaria contra Deus, né? Contudo, dessa vez a mulher de Potifar não soube com rejeição de José. Então para entender que essa mulher de Potifar, ela não soube com a rejeição de José. Ela aproveitou que tinha conseguido ficar com as vestes de José e formulou uma falsa acusação contra ele. Então você vai entender que aquela mulher de Potifar, ela tentou, né, uma falsa acusação contra ele, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ela inventou exatamente toda a situação. E ela alegou que havia sido ela. Glória a Deus. Aleluia. E ela disse, né, para seu marido, né, este hebreu, ela disse: vinde e trouxe nós meu marido este hebreu para insultar nós. Está lá em Gênesis 39, 14. Também é possível perceber que, de certo modo, livianamente, ela culpou o próprio Potifar, né? Então, esta mulher, ela culpou, né, o próprio Potifar de ter levado, né, a José, né, lá para a casa dele lá. Glórias a Deus. Você vai entender, irmãos, aleluia, que ela inventou toda a situação, né? Louvado seja Deus, né? Então a Bíblia diz que Potifar, né, ele ficou muito irado, ficou muito nervoso
e lançou, né, José lá no cárcere, né? Louvado seja Deus. Talvez José era um simples escravo de Potifar, um homem poderoso do Egito, né? Aleluia. Ele poderia ter sido até executado. Então José, ele poderia até ser executado, né? Ser morto, né? Por essa falsa acusação que esta mulher lançou, né? Sobre José, né? Então lançaram José, né? Na prisão. Só que Deus estava trabalhando já, né? Nessa situação, né? Glória a Deus, aleluia. Então, você vai entender que ali fala que foi possível, né? José, ele, através daquela prisão, né? Ele ter contato diretamente com o rei Faraó, né, irmãos? Glória a Deus. Então, o que podemos, né, entender, né, e aprendemos com a história da mulher de Potifar, né? Tá lá em Provérbios, fala, Provérbios 23, 27, 28, fala: cova profunda é a prostituta, e poço estreito a estranha. Também ela como salteador, e põe a espreitar, a multiplicar entre os homens os iníquos. Aqui a vida do rei Davi é um exemplo disso. Então, a vida do rei Davi, né, é um exemplo disso. Glória a Deus, né? Ele foi derrotado. Então, Davi, ele foi derrotado, né? Glória a Deus. Onde José saiu vitorioso. Então, onde Davi foi derrotado, José, ele foi vitorioso. Tá lá em Samuel, capítulo 11, né? Deus perdoou a Davi, né? Mas ele teve que lidar com as consequências do seu pecado, né? Aqui em 2 Samuel, capítulo 12, que a gente está relatando para nós. Aleluia, né? Aí você vai entender que ali em 2 Samuel, capítulo 12, você vai entender que o Senhor, ele envia, né, a Natã para poder estar corrigindo, né, a Davi, né? Glórias a Deus a respeito do seu pecado que ele tinha cometido, né? Louvado seja Deus. Então aqui a mulher de Potifar é um típico caso de pessoas sem controle. Então a mulher de Potifar, né? Ela não tinha controle, não tinha domínio próprio. Aleluia. Então ela se sentia dominada pelos prazeres da carne, né? Aleluia. José é um exemplo de pessoa que possui domínio próprio. Então José, ele era uma pessoa que ele tinha sobre si o que? O domínio próprio. Que está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. 2 Timóteo 2, 22. Vamos olhar aqui, 2 Timóteo 2, 22. Está falando, né? Aqui, ó. Foge também das paixões da mocidade. Então, né? Em 2 Timóteo 2, 22 está falando, né? Foge também das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor, a paz com os que de coração puro invocam o Senhor, irmãos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, meus amados, ouvintes da palavra do Senhor, né? Então, podemos entender um pouquinho aqui, né, da história, né, da mulher de Potifar, né? Uma mulher que ela não tinha domínio próprio. Glória a Deus, né? E José, ele era um jovem atraente. José era um jovem, né, temente a Deus, né, irmãos? Então, a Bíblia diz que Jó,
Também ele era um homem que se desviava do mal, homem, né, temente a Deus, homem reto, né? E ele se desviava do mal, né? A Bíblia vai dizer também aqui, irmão, sobre dois homens aqui que relata a Bíblia Sagrada, dois homens, né, que era Fini e Finéias, né? Esses dois homens, ele praticava o que era mal aos olhos de Deus, que está lá em 1 Samuel 22, né? Vai falar assim: Eli era já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam, e todo Israel, como se deitava com as mulheres que ministravam à porta da tenda da revelação. Então, os filhos de Eli, que eles eram falsos profetas, né, falsos sacerdotes, né, porque eles não conheciam o Senhor, porque se eles conhecessem o Senhor, eles faziam a vontade do Senhor, né? Pois bem, né, o sacerdote Eli, né, ele não ensinava seus filhos, né, como deveria ensinar, né? Tanto que o Senhor, ele a corrige ali, né? O profeta Eli, né? Deus, ele tem uma promessa na minha vida e na sua vida, porque para Deus nada é impossível, porque para Deus nada é impossível. Glórias a Jesus. Ali fala, né, sobre a respeito de Eli, né, que ele fazia, que ele não ensinava os seus filhos, né, o caminho que deveria andar, deveria seguir, né, irmãos? Então nós aprendemos que temos que fugir da aparência do mal. Amém, irmãos? Temos que fugir da aparência do mal, porque a Bíblia diz que o diabo, seu adversário, ele anda bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, irmãos. Amém? Então, vamos ficar firmes na presença de Deus. Não vamos deixar, né, o desejo da carne ser maior, né, do que o nosso Deus e maior do que a gente. Amém? Então, irmãos, estarei encerrando esse vídeo. Espero que vocês gostem desse vídeo. E os irmãos, né, deixem seu comentário. A cidade, os irmãos estão vendo esse vídeo. Amém? Que estarei fazendo novos vídeos para os irmãos. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Estarei fazendo um minuto de oração em nome de Jesus. Senhor Deus, eterno Pai, abençoa a pessoa que está nesse vídeo, Pai amado, repreende todo o mal e libera a vitória, Pai amado, que esse vídeo possa alcançar vidas, Pai amado, e abençoar, Pai, que nós venhamos ser praticantes, não apenas ouvindo a tua palavra. Deus abençoe em nome de Jesus. Irmão, fica na paz em nome de Jesus. Amém?